você tá à frente do G4. Você chama de RH? Não, pessoas. Pessoas. Lá, o primeiro lugar que eu fui que não era RH, eu acho que foi o Nubank. E a gente chamava de People and Culture. People and Culture. English. Que lá, tipo, tinha, sei lá quantos, eu já perdi as contas, mas acho que era 40 e tantas nacionalidades. Então o idioma padrão era inglês. Você estava numa sala de reunião, todo mundo falava português, beleza, você falava português. Mas aparecia um gringo numa reunião, switch para inglês na hora e todo mundo começa a falar confortavelmente. Tem que ser, por isso que na entrevista, assim... Aliás, a derrapada que a Cris deu foi exatamente por isso, porque perguntaram assim pra ela, porque lá pra entrar no Nubank tem que falar inglês, e precisa disso, e precisa daquilo, e não sei o que lá. Ela falou, poxa, mas vocês colocam a barra tão alto e se posicionam como uma empresa inclusiva, isso não é contra-intuitivo? E aí ela deu uma derrapada e deu toda aquela confusão, que eu achei incorreto por parte dos jornalistas, porque eu vivia aquilo ali e eu via a preocupação que a gente tinha com cultura, com inclusão e etc. Mas me conta um pouco assim, qual o cenário que você encontra quando você chega no G4? O que era a fotografia daquele momento? 6 meses atrás, para ser mais precisa. Cravado 6 meses. Exatamente. No meio do furacão já, então. No meio, assim... Acho que não tem como não ser furacão no G4. Nosso dia a dia, ele é extremamente intenso. São mais de 300 pessoas extremamente jovens. A gente tem um público muito jovem, que muda muito, que tem uma intensidade, um foco no resultado. Uma galera ambiciosa. Isso é um fato, assim... Pensa que todo mundo que tem muito foco no resultado, tem foco no resultado porque quer ter retorno do resultado. Total. Continua esse é o ponto, de ter retorno no resultado. Toda vez que você tem retorno no resultado, você quer mais. E aquilo vira um ciclo. E você começa a se comparar, você começa a olhar, você começa a desejar o crescimento. Uma das coisas que, inclusive, nós vendemos é exatamente isso. É o fato de, aqui você vai trabalhar com as melhores pessoas. Quem quer trabalhar perto das pessoas boas, são pessoas boas. São pessoas que querem se diferenciar na carreira. E aí, quando a gente olha para esse ciclo, aquilo ali, querendo ou não, é intenso. Não tem jeito. A gente vive essa intensidade. E essa cultura, você tá falando basicamente de cultura, né? E é uma cultura que o John veio aqui recentemente e ele fala o quanto que bater meta é importante, se precisar virar à noite, vira à noite e tal. Mas ele conta, né? Quando eu construí a cultura, a gente precisava fortalecer a cultura do time. Agora a gente precisava fortalecer a cultura da empresa, porque não pode ser mais um silo, né? Esse tipo de coisa eu imagino que aconteça, né? Numa empresa que é muito competitiva, né? Esse hoje é talvez um dos meus grandes desafios, Marcelo, assim, zero dúvida disso. Porque quando a gente olha para a cultura, as subculturas, né? Estão muito construídas, muito consolidadas. Em contrapartida, quando a gente começa a olhar para a cultura G4, a gente vê clareza na cultura, mas a gente precisa começar a juntar as pecinhas para que ela fique ainda mais forte. Essas são provocações, por exemplo, que eu recebo do Lucas, né, constantemente. E aí a gente começa a entrar com programas que começa unindo os times, como por exemplo o programa de saúde integrada, que é um programa super bacana, que eu sou apaixonada, que a gente implantou em setembro do ano passado, assim que eu cheguei. Me conta mais, o que é isso? Então, eu cheguei em 19 de setembro, o programa foi implantado em outubro. 19 de setembro eu cheguei e a gente começou a perceber, a gente precisa cuidar da saúde mental e física dessa tropa. Né, que é exatamente como o Thales traz e, inclusive, é um dos nossos valores. Somos uma tropa de elite. E aí, até abrir parênteses, né? Não é uma família, porque a família tem aquele tio que se aceita, aquele primo que não... Família você não demite, né? Você não demite. Tem que engolir todo mundo, o estranho... E aí você vai. E aí, a tropa, ela traz exatamente isso. Você tem que estar sempre atento, você tem que estar sempre alerta, tem que um cobrir o outro. E aí, entendemos, precisamos cuidar melhor da nossa tropa. Como fazemos isso? Pensamos, discutimos, olhamos várias possibilidades. E uma das coisas que a gente entendeu vamos falar de alto desempenho misturado com alta performance. Vamos olhar para esporte. Vamos olhar para a saúde no âmbito esportivo. E aí a gente implanta o programa de saúde integrada, que ele, uma vez por mês, a gente desafia o time a fazer um esporte diferente. Então, em dezembro, a gente fez
uma corrida no Ibirapuera. Levamos todo mundo num sábado de manhã, 50 pessoas, porque obviamente vai quem quer, né? Pensa que a pessoa tá ali no sábado. É opcional e a gente reforça muito a importância, mas elas vão no final do dia porque é gostoso o clima. Sim. Fomos no sábado, fizemos a corrida no Ibirapuera, chegamos, isso foi novembro, chegamos dezembro, a gente fez um beach tênis, fechamos um sábado inteiro, várias quadras de beach tênis, parte fazendo beach tênis, parte fazendo funcional, outra parte jogando altinha, o que quisesse, vôlei, maravilhoso, acho que essa deu umas 70, 80 pessoas. Esse mês a gente, fevereiro foi um mês super curto. De quantas pessoas? De 300. 300. Imagina que é um sábado, que a pessoa tá ali tirando tempo pra estar com a família dela, pra estar com o marido, esposa, o que for, ou com os amigos mesmo, descansando, o que seja, e tá ali com a galera. Quase um terço, é uma boa adesão, né? É uma boa adesão. Chegamos em fevereiro, tava super caótico, 28 dias, carnaval no meio, a gente falou, não, prioridade é aqui, vamos tentar entregar. Chegou março, a gente fez sábado agora, a gente fez Velocity. Levamos todo mundo pra Velocity, pra galera pedalar. Imagina lá, 50 pessoas pedalando, experimentando um esporte novo, que isso é algo que a gente sempre traz, né? Vamos trazer esportes que as pessoas não estão acostumadas a fazer. Vamos trazer esportes que a gente desafie elas a pensar, a sair da zona do conforto. Tudo isso é muito estruturado, não só pensando na saúde mental, física, mas também alinhado com aquilo que a gente tem de valor, que é fazer com que as pessoas se desenvolvam, experimente coisas novas, busque o alto desempenho. Fizemos Velocity. Sexta-feira agora a gente vai ter um treinão de jiu-jitsu. Incrível, que o TG vai estar lá, o Gurgel vai estar lá. Por quê? A gente tem muito o foco de trazer as pessoas para experimentar, vivenciar e poder aproveitar essa jornada, que é um outro valor nosso, que é termos tesão pela jornada. Então, tudo que a gente pode fazer para que as pessoas aproveitem e utilizem, né, desse momento, desse espaço, para conseguir construir, para conseguir, até mesmo olhando para a carreira dela. Muitas vezes, elas não têm oportunidade de estar próximo de pessoas do mercado, como o Nardon, como o próprio TG, como o Alfredo, o Lucas, o João. O João, você conhece, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Eu brinco pra ele que, de vez em quando, eu falo, João, peraí, dá uma segurada aqui que eu vou... Um grau a menos. Não, fala aí que eu tô aqui com o G4 AI aberto, que eu vou estar dando uma traduzida aqui enquanto você tá falando, ver o que eu faço. Porque é muito desse nosso dia a dia, sabe? Agora, o Thales é um cara que fala muito de esporte, ele vive o esporte, ele mostra muito disso. E eu vejo que ele influenciou muitas pessoas dentro do G4 a iniciarem a fazer esporte, né? Outro dia, o Eduardo Fattorelli mandou uma mensagem no Instagram dizendo que tinha emagrecido não sei quanto. Eu vi o John indo no espaço Volpe lá com o Doc. Todo mundo parece que está começando a entender a importância do esporte pro trabalho, né? Para a sua vida é fundamental, sem a menor questão, mas o quanto do Thales, o quanto do fundador de uma empresa é a cultura da empresa? Para mim, 100%. 100%? 100%. Óbvio. Quanto mais a empresa cresce, isso vai dando uma caída, vai dando... E aí a gente vai sair do 100, vai para os 90, depois vai para os 80 e volta para o ponto que a gente estava falando agora há pouco. Do meu trabalho de garantindo essa cultura, garantindo que a gente está na mesma linha e no mesmo viés. Ontem a gente estava discutindo cultura e a provocação que eu fiz para os alunos que a gente estava dando aula foi: a cultura da sua empresa, ela está trazendo os resultados esperados? Porque se está, maravilha, reforça. Faz um trabalho de reforço, busca esse trabalho de reforço, e aí tem várias formas, desde contratação, demissão, promoção, até mesmo ações de engajamento, onboarding, tudo. Tudo passa por pessoas no final do dia. Não tá? Revisa, reestrutura, pensa como você pode reestruturar a sua cultura em busca dos resultados esperados. E quem dita os resultados esperados no fim do dia?
são os fundadores. Total. Não tem como dizer que são coisas distintas. E se for, eu acho que aí a gente tem um baita de um problema. Ah, eu também acho. Porque, e assim, ainda tem o fundador que ele quer ser o humilde, né? Ele fala assim, não, a empresa não é minha, a empresa é das pessoas. Mas ele esquece que ele é uma grande referência para todo mundo que trabalha lá. Muitas pessoas decidem trabalhar para estar próximo dessa pessoa. Ou pro que ele acredita. No G4, tá todo mundo no G4 porque quer estar no G4. As pessoas escolhem estar lá. Porque são pessoas extremamente competentes, são pessoas inteligentes, são pessoas novas, mas que elas poderiam estar em qualquer outro lugar, né? Sem dúvida. E escolhem estar lá, né? Por conta da cultura da companhia. Obviamente que tem pessoas que olham pro G4 e falam, Deus me livre, não é isso que eu quero pra minha vida. E ótimo, porque exatamente você tá expelindo o tipo de pessoa que nunca caberia dentro de uma empresa assim. Então eu digo assim, cultura não tem certo e errado, né? Mas ela precisa refletir a realidade. E se alguém decidiu construir uma empresa, essa empresa precisa ser reflexo do que essa pessoa acredita, né? Marcelo, eu vim no Uber falando sobre isso. Que cultura não tem certo nem errado. Tava conversando com o Lucas Nicásio e a gente tava falando, cara, não tem que tá certo aqui, inclusive, tá aqui, não tem certo e errado. Na nossa plateia de 123 pessoas. Aqui, Bruna? 124, né? 124. Se contar com a Bruna. É, com a Bruna 124. Não tem certo e errado. Tem aquilo que você busca de resultado. E só pra você ter ideia, assim, é muito legal porque no onboarding a gente tem várias pessoas participando, todos os diretores, é um dia de onboarding no G4, a primeira, a segunda-feira do mês, e a gente leva todos os diretores para falarem com os novos integrantes da tropa. Qual que é a agenda desse onboarding de um dia? A gente começa pela manhã, a primeira pessoa a chegar sou eu, né? Você que recebe a turma. Recebo a galera com animação, astral lá em cima, porque é um momento que, imagina, segunda-feira, 9h15 da manhã, um monte de gente que nunca se viu, a gente precisa dar energia. Então a gente chega, aí faz uma dinâmica, se conhece, troca qual área que você vai, qual área que você tá. Inclusive a gente acabou de fazer o onboarding 2.0, o Renan cuida desse projeto, ele acabou de lindo de entregar o onboarding 2.0. Legal. Ele chega e tem um bilhetezinho, um passaporte que ele tem um QR Code, aí você lê o QR Code, tem várias coisas, tem as nossas NCTs, né, então as narrativas que a gente tem para o ano de 2023, tem um pouquinho falando sobre o nosso dia a dia, apresentando o prédio, um foco enorme na nossa cultura, tudo isso em um PDF e um vídeo através do QR Code, e um vídeo do gestor te recebendo. Então, legal. É lindo, assim, a galera já chega animada, já vê o vídeo do gestor, aí eu já entro, já brinco, já peço para cada um contar uma coisa sobre ela que a gente não encontraria no Google, todo mundo começa a se conectar. Segunda pessoa que entra é o Lucas Riedo. Por quê? Porque ele vem falar de cultura. Uhum. Ele vem falar claramente de qual é o nosso propósito, qual é o nosso BREG, o que a gente está buscando, 1 milhão de novos empregos através dos nossos alunos até 2030. Ele vem claramente trazer o que é esperado, né? Todos os nossos valores, eles são divididos em dois. O como vivemos e o como não vivemos. Porque... Isso é muito legal. Porque eu queria entender melhor isso, porque todo mundo fala sobre o que queremos. Mas eu raramente vejo as pessoas falando sobre o que não queremos. Me explica melhor isso, que é legal das pessoas entenderem. Acho que o como não vivemos, ele traz uma clareza de direcionamento. Então, temos os mais altos padrões. Lá a gente fala do como não vivemos, do não aceitamos a mediocridade. E aí, óbvio, aqui quando a gente fala de mediocridade, no sentido de mediano. Sim. Né? Isso para mim é muito confortável de trazer e dá uma clareza para a pessoa que está chegando agora, um conforto. Porque imagina, quando eu falo simplesmente, olha, é isso aqui que eu espero de você, você sabe, beleza, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Mas e o que você não deveria fazer? Vai ficar subentendido, vai ficar ao seu critério, ao seu julgamento e, para mim, o pior das frases, que é no seu bom senso. E esquece, não existe bom senso. O que é bom senso para você não é para mim. Muito subjetivo. É muito subjetivo. Exatamente por isso, nós temos o como vivemos e o como não vivemos. E eu acho maravilhoso e todo mundo consegue se conectar. Dentro do onboard, quando eu trago, uma das falas é a sua,
que eu coloco lá logo na abertura. Antes tinha uma abertura, acho que era Peter Truck, uma coisa assim, bem old school. Falei, não, eu quero a do Toledo, que é uma que inclusive está lá no nosso G4 Skills, que fala sobre cultura, que fala sobre, olha, cultura é aquilo, o seu comportamento quando ninguém está te vendo fazer. Sim. É exatamente cultura essa frase. É o que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando. Que é uma derivação da frase de Epiteto, que ele diz o seguinte, caráter é o que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando. Então, eu sempre faço essa analogia no Traction e eu digo assim, gente, cultura tem muita relação com caráter, muita relação. Por isso que as pessoas dizem, eu esqueci quem, eu acho que você até citou ele agora, mas contratamos caráter e treinamos habilidades. Porque caráter é um negócio que às vezes pode levar uma vida para ser transformado. E uma habilidade, às vezes você aprende uma semana, 2 meses, 3 meses, 6 meses, né? E é exatamente por isso que eu trago essa frase. Porque eu trago o exemplo, claro, de um vendedor, né? Ele é treinado, ele tem o pitch, ele sabe o que ele fala, ele sabe o que ele vende. E um dos nossos valores também é vendemos a verdade. E aí ele está em casa, um dia por acaso ele pede, e todo mundo sabe, todo mundo que acompanha o Thales sabe que a gente não tem home office. Por acaso naquele dia ele precisou resolver alguma coisa e ficou de casa, né? Uma exceção. E naquele momento ele está ali atendendo um aluno nosso que está trazendo as dores e ele tem que direcionar. Olha, eu compro Traction ou eu compro imersão e mentoria? E quase é o dobro ali do outro, até por conta do público e Sim. tudo. A dor do cliente e do aluno é diferente. E aí ele tá precisando bater a meta dele. E ele faz o quê? Ele vende a imersão e mentoria. Só que são dores diferentes. Sim. Vão resolver coisas diferentes. Ele não tá vendendo a verdade. É verdade. Claramente, naquele momento, ele tá deixando de seguir Ele feriu a cultura. Valores. Ele feriu a cultura. E é tão simples quanto isso, a partir do momento que você traz, que você dá a luz, que você fala exatamente isso. Dentro do como não vivemos, né, do vendemos a verdade, a gente só vende aquilo que faz sentido, não vende aquilo que não faz sentido para aquele aluno. Porque em algum momento ele vai lá e vai dizer assim, nossa, mas a minha dor fazia muito mais sentido se eu vivesse a Traction, que eu estivesse lá com Toledo, olhando casos de gestão, entendendo o meu momento, a minha construção de cultura. Não adianta. Se você entende a importância da cultura, você começa a olhar todos os aspectos dela. Então, aí até voltando para o onboard, né? Então, primeiro eu trago, todo mundo se conhece, depois vem o Lucas, e aí, dali para frente, a gente tem a apresentação de todos os diretores de BUs e todos os diretores de chapters. Que aí eles vêm, eles trazem o que é a minha BU, o que faz, né? O que faz imersões, o que faz online, o que faz skills, comunidades, apresenta, fala sobre o time, qual é o objetivo. Os chapters vêm apresentar também como que eles trabalham, quais são os objetivos, quais são as NCTs, né, de 2023 para cada um daqueles times. E ao longo disso a gente vai fazendo alguns desafios. Então a gente vai fazendo algumas dinâmicas, umas mais voltadas para integração, outras mais voltadas para conhecer os nossos produtos. Porque, por exemplo, não adianta você querer vender uma coisa que você não conhece. É uma política clara nossa que a gente incentiva, principalmente o time comercial, chegou, vai conhecer os nossos produtos, vai fazer todas as nossas imersões, entra lá, senta, conhece do online, conhece como é que funciona skills. Porque quanto mais você conhece, melhor fica de você vender. Porque você vai entender qual a dor, como que você chega. E a gente fecha ali com um desafio de cultura. A galera tentando entender ali, olha, isso aqui se conecta com esse como vivemos e como não vivemos, de qual dos nossos valores, né? Quem foi a primeira pessoa contratada no G4? De onde é a Jenny que trabalha lá? A gente vai fazendo essas brincadeiras que a gente traz um misto. É um dia pesado, é um dia cansativo, mas as pessoas no final do dia têm que sair dali com aquela sensação de nossa, cheguei. E não adianta, é aquilo que você estava falando. Quem vem trabalhar no G4 vem por um propósito. Seja um crescimento de carreira, seja um networking, seja uma exposição a coisas que você não encontra facilmente no mercado.
tem que ter a clareza do propósito para entender e aguentar o dia a dia, que é intenso. Não tá aqui para ninguém mentir. Não vou dizer que, nossa, não, é um parque de diversão. Não é. É intenso. Hoje eu postei um vídeo, acho que foi hoje que eu postei, que eu falo sobre a minha mãe. Ela que é baiana também. E minha mãe... Minha conterrânea. Sua conterrânea. Eu morei lá 7 anos, né? E minha mãe estava morando lá até mais ou menos 1 ano atrás. E eu conto a história dela, que minha mãe, ela trabalhou com meu pai. E aí depois eles se separaram. Minha mãe decidiu se formar mais tarde. Ela fez faculdade, não terminou, e aí depois ela fez graduação em Direito. Aí depois ela fez, acho que 3 pós-graduações, uma atrás da outra. E ela terminou com um doutorado fora do país. Então minha mãe, assim, um exemplo pra mim. Minha mãe tem 67 anos. No vídeo eu falei assim, minha mãe que tem quase 70 anos. Aí minha mãe mandou assim, quase 70 anos? Eu tenho 67 anos, você tá de brincadeira? Minha mãe, ela tem uma energia que eu não tenho a energia que ela tem, né? E eu conto um pouco assim que no processo de entrevista perguntavam para ela qual horário que ela podia trabalhar, qual flexibilidade para viajar, e tudo para ela, eu posso, meus filhos já estão criados, já estão grandes, eu posso viajar, eu posso trabalhar de madrugada, eu posso trabalhar de manhã cedo, eu posso virar à noite, eu posso trabalhar de final de semana, eu adoro trabalhar, eu só quero trabalhar. Esse era o posicionamento dela, né? E aí, obviamente, um monte de gente comentou, etc e tal, e super animado. E teve uma pessoa que comentou um negócio assim que eu acho interessante falar. A gente só pode ser pau para toda obra onde a gente é reconhecida pelas obras que construímos. Fique esperto, você vale mais que um CNPJ. E isso para mim é muito importante, porque esse é reflexo de uma geração que tem pensado assim. E a resposta que eu dei para essa pessoa foi assim: eu nunca pensei assim na minha vida. Eu tive os piores chefes que você pode imaginar e eu nunca fiz corpo mole achando que estava fazendo por ele ou pelo CNPJ. Eu estava fazendo por mim. Eu estava lá para eu aprender, para eu melhorar. E não necessariamente preocupado se o meu chefe era bom ou não, né? E eu acho que essas pessoas hoje, elas estão muito mais preocupadas com o que elas merecem, quais são os direitos dela, e não o que ela vai conquistar. Porque tem gente que olha pra gente e acha que o mundo é perfeito. Gente, eu sou CEO de uma empresa. Até hoje eu tenho problemas. Até hoje eu tenho problemas sérios que você fala assim, é minha própria empresa. Como é que eu não tô conseguindo transpor este obstáculo? Por quê? Porque a vida não é fácil, né? E aí eu vejo essa geração inteira se preocupando com os direitos e esquecendo que ela tem que olhar pra ela, correr atrás do seu desenvolvimento pessoal. Poxa, eu tive chefe que, foi extremamente grosseiro comigo, só faltou me enfiar a porrada. Porque eu cometi um erro no meu primeiro emprego, sabe? Então, daí pra baixo, imagina como é que foi minha vida lá. E eu amava trabalhar no lugar porque eu queria praticar, eu queria estudar. Eu tive chefe, já um pouco mais tarde na minha vida, eu já era diretor, era um diretorzão grande de uma empresa grande que eu trabalhei, que o cara tomava decisões totalmente arbitrárias e infundadas. Então você pega e fala assim, gente, eu saí de estagiário, meu chefe era o idiota. Aí você vai crescendo, o chefe continuava sendo idiota. Aí você pega uma empresa grande, você fala, virei diretor, agora o chefe não vai ser idiota. Todo mundo tem um problema. Eu sou idiota, em muitos momentos você faz besteira, você erra. Mas a questão é, como é que a gente cria uma cultura para atrair as pessoas que a gente quer e entende que adequam à nossa cultura? E eu acho que vocês fazem isso muito bem. E às vezes o Thales até passa do ponto, mas eu fico pensando assim, eu falo, ó que legal, porque pelo menos ele tá expelindo pessoas que nunca trabalhariam lá, nunca durariam lá, né? Então eu acho que esse limiar de você saber encontrar o ponto perfeito do que você fala e do que você alivia, porque eu já vi empresas muito grandes, o próprio Nubank é uma delas, que deixou a cultura muito flexibilizada. Quando a Cris deu a derrapada, ela foi massacrada pela empresa. Ao invés da empresa apoiá-la, por ela ser uma grande líder, por ser uma pessoa que apoiava todas as questões de diversidade, ela foi fuzilada. E eu olhei de fora, eu já tinha saído no Nubank, eu fiquei com medo dela sair injustamente.
porque eu sabia qual que era a verdade no Nubank. E ao invés de você ter um time que te apoia, ela foi criticada como se ela tivesse errado. Então isso é um absurdo. Então quando eu vejo, por exemplo, o que o Thales faz, eu começo a falar, será que o jeito certo não é esse? Será que talvez você ser firme demais, você não esteja simplesmente buscando um atalho? Porque você não vai atrair as pessoas erradas, só vai entrar quem realmente importa, e não é isso que a gente está buscando. Então essa é uma reflexão muito importante, porque tem muita gente com esse perfil dessa menina que postou essa mensagem aqui, que entra nesse tipo de empresa e aí descobre que, puta, cara, não era isso que eu tava imaginando, você não tá reconhecendo meu trabalho, eu não tô crescendo, eu não tô tendo aumento, né? Olha, pra mim esse assunto é extremamente interessante, passaríamos horas aqui discutindo, porque eu não tenho dúvida que todas as vezes que o Thales se posiciona, ele me ajuda claramente a filtrar quem vem pro G4. Porque, a gente começou esse papo falando que a cultura da empresa é a cultura dos fundadores. Isso é super importante da gente ter o viés. 2, as pessoas que entram em uma empresa, elas precisam estar adequadas àquela cultura. Minimamente alinhadas, no mínimo esperado, confortáveis em viver aquela cultura. Então, imagina que o Thales é um dos nossos fundadores, né? Tem o Thales, o Alfredo, o Nardon, o Tony, estão os 4 lá. Ele se posiciona, a partir do momento que ele se posiciona, as pessoas entendem que aquilo faz parte da nossa cultura, né? Óbvio que é um misto ali dos 4, mas faz parte da nossa cultura. A partir desse momento, as pessoas entendem, será que é um lugar para mim? E eu uso isso, tá, Toledo? Eu uso isso muito. A gente está montando, só para você entender o nível de estratégia que a gente está montando para atrair quem realmente se sente confortável com isso. A gente está montando um book para mandar pelo WhatsApp para os nossos candidatos. E o principal ponto desse book é, a gente precisa mostrar o como a gente pensa e como a gente trabalha aqui dentro. Alinhamento, expectativa antes do candidato aceitar. Antes da realidade. E a realidade vai ser aquilo. A gente está fazendo um book em que as primeiras coisas que aparecem são a foto dos 4 fundadores com o LinkedIn, com o Instagram, clicável, que você cai lá e você já vê. Com um vídeo falando lá do nosso final de mês, que a galera tá lá batendo meta, se matando, tocando campainha para tudo quanto é lado. É a nossa cultura. É quase que um crash course, uma imersão na cultura de vocês em talvez 15 minutos. Total. E aí, com isso, eu começo a filtrar porque há 6 meses atrás, quando eu cheguei, uma das coisas que eram mais sofridas era o turnover nos 3 primeiros meses. Olha que legal. Tinha perdido bastante gente nos 3 primeiros meses. E por que isso? Claramente, o filtro inicial não estava adequado. As pessoas estavam vindo com uma cabeça diferente? Com a cabeça um pouco... Não é que elas estavam vindo com a cabeça diferente, mas elas não estavam sendo alertadas para o que elas iam viver. Entendi. Que legal. E isso então essa solução foi exatamente para combater esse turnover dos primeiros 3 meses? A gente começou fazendo uma coisa básica, perguntando: oi, tira uma dúvida, você segue os nossos fundadores? Você já viu o Instagram deles? Você acompanha o Thales nas redes sociais? Me conta um pouquinho. Essa era a nossa primeira provocação, né? Não vi. Eu tive alguns candidatos que eu, Marcela, virei e falei assim, então vamos fazer o seguinte, volta lá, obrigada pelo teu tempo, a entrevista foi incrível, volta lá, dá uma olhada no nosso Instagram, dá uma olhada nas nossas redes, dá uma olhada em tudo que a gente posta. E se você estiver confortável, você me procura e a gente continua para o próximo passo. E eu tive candidatos que claramente disseram, cara, Má, não é para mim. Legal. Eu não tô nesse momento de vida. E a gente começa a perceber que quanto mais a gente é transparente, mais as pessoas vêm alinhadas à cultura e mais eu fortaleço a nossa cultura. O papo tá bom, mas eu vou fazer uma interrupção para te falar do nosso patrocinador, o G4 Educação. Você sabe que ele já é patrocinador desde o começo. Eu sou professor lá do curso G4 Traction, imersão e mentoria, sou mentor, e cursos online também, fundamentos de liderança e tudo mais. O G4 Educação
tem diversos cursos muito bacanas. Se você estiver buscando se aprimorar em qualquer área, liderança, M&A, eu já perdi a conta de quantos cursos bacanas que tem lá e de todos os níveis. Se você é presidente de uma empresa, tem curso para você. Se você precisa passar cursos para o seu time, também tem. Tem um produto muito bacana no G4 que chama-se G4 Skills. Entra no site deles, escaneia o QR Code que aparece aí na sua tela ou busca aqui na descrição essa informação do link, clica lá e alguém vai entrar em contato com você. E agora vamos voltar pro episódio para você curtir. Agora, isso é super interessante porque você está trazendo uma confiança muito grande em, de fato, enfrentar o problema. E o problema é, eu não quero qualquer um, eu só quero quem realmente esteja alinhado à nossa cultura. Eu aposto que tem muita gente que está escutando a gente que fala assim, poxa, mas se eu fizer isso, ninguém vai vir para cá, né? Mas eu sou dessa mentalidade. Temos que enfrentar o problema. Não é qualquer um que pode vir na sua empresa. Contratar não é um negócio simples, dá trabalho, né? Dá trabalho, é caro e se você erra, você vai enfrentar os problemas. Eu falo sempre isso. Não traga por trazer, não traga só porque eu quero acelerar essa vaga aqui. Então, sabe qual vai ser o problema depois? Você vai trazer. Se é uma pessoa totalmente desalinhada com a cultura, às vezes veio com um salário maior do que aquelas pessoas que têm lá, que estão alinhadas com a cultura, começa a passar mensagem errada e o que era para ser uma simples contratação virou um caos. Então, por mais difícil que seja, dê preferência por trazer pessoas alinhadas à sua cultura. Isso vai garantir não só uma tranquilidade, né? Pode, no primeiro momento, pode até não parecer tão tranquilo assim, porque, meu Deus, estou ficando 6 meses ali para fazer um processo, 3 meses para fazer um processo, mas depois que a pessoa entrar, que ela chegar jogando, que ela chegar confortável com o dia a dia, que ela chegar trazendo os resultados esperados, você vai ver que, nossa, tomei a decisão certa. Acho que esse conforto todo empreendedor precisa ter, por mais difícil que seja. E é aquilo, você pegar o teu exemplo, você acabou de trazer. Hoje você é CEO, um dos maiores especialistas de cultura organizacional que eu conheço aqui no Brasil e tem dificuldade com a sua empresa. Por que não? Todos nós temos. É uma dor constante, porque é algo que está o tempo inteiro sendo provado, sendo revisto e que deve ser revisto, porque não é algo perpétuo. Olha que interessante isso, né, desse tema que você tá falando. Uma pessoa pegou e falou assim, poxa, mas também tem um outro lado, né, a empresa perfeita, do líder, que dá feedback, que não sei o que lá. Então você tá querendo dizer que sua empresa é assim? E, a grande verdade é que provavelmente não. Porque uma coisa é a teoria e a gente busca tentar no ideal, mas a gente nunca tá no ideal. O ideal, ele talvez esteja só no campo das ideias mesmo. A gente sabe onde a gente quer chegar, mas eu acho que as complexidades do dia, as complexidades da fase que a gente vive, os obstáculos que você está ultrapassando na empresa, tornam aquilo ali muito mais difícil. Uma coisa é você falar, eu vou desenhar a cultura perfeitamente, agora eu vou contratar bonitinho, todo mundo vai dar feedback. E não é assim, na hora que você vai, tem gente que tem dificuldade, tem gente que não consegue, tem gente que trava, aí você precisa trabalhar, mas é um bom profissional. Ou seja, nunca vai ser perfeito. Não tem essa perfeição, né? Não existe isso, né? Tem o que pra mim é primordial em qualquer construção, que é a consistência. Legal. Pode não ser perfeito, pode não ser mil maravilhas, mas se você sabe o que você quer, se você sabe que aquele é o caminho adequado, e se você tem consistência no que você está fazendo, vai porque você está no caminho certo. E isso é no trabalho, é na vida pessoal, é com tudo. Uma das coisas que eu mais tenho trazido a reflexão, a discussão no meu Instagram é, cara, você está sendo consistente no que você faz? Você está pensando no curto, no médio ou no longo prazo? Você entende que o longo prazo, você não vai para academia hoje, você sabe disso, você não vai para academia hoje e daqui a 2, 3 semanas, nossa, já estou muito mais forte. Não, você tem que ir constantemente. Você tem que estar comprometido com aquilo que você está fazendo. Quando você fala consistência, você está falando de repetir. É isso que você está querendo dizer. É isso. Naquele caminho. Então, se eu estou construindo uma cultura e eu sei que aquela cultura é a que eu espero, a que eu desejo, eu posso não estar na perfeição dela.
Mas eu estou o tempo inteiro dizendo, gente, esse é o caminho que a gente vai. Ó, esse é o caminho que a gente vai. Vamos ajustar aqui essa rota? Vamos ajustar aqui esse comportamento? Vamos dar uma azeitada aqui, porque é ali que a gente está buscando? Essa é a consistência. Esse exemplo é legal, né? Porque a gente pega e fala assim, estamos neste ponto. Queremos chegar neste outro ponto aqui. Não vai ser uma linha reta. Então o que você está querendo dizer e o que eu também estava querendo dizer é, isso não vai ser tão fácil quanto chegar no mundo ideal. Você vai ter um monte de obstáculos, às vezes você vai acertar, às vezes você vai errar, vai piorar um pouco, aí você ajusta. Por quê? Porque você não consegue prever tudo que vai acontecer, porque pessoas são imprevisíveis. Para mim, esse é um ponto crítico de ser trazido à luz e de trazer à discussão. Sempre me perguntam, Marcela, mas como que você vai fazer aqui nesse ponto? O que você me indica para fazer sobre XYZ dos meus processos? Eu começo cuidando, olha, acabei de sentar acabei de sentar na cadeira de gerente de RH e eu não sei para onde eu vou. O que você me indica? Eu indico que você sente na cadeira, converse com todo mundo, ouça principalmente a liderança, entenda qual o momento, o que de fato, quais são as dores, o que é primordial para a empresa, entenda a maturidade e o momento da empresa. Não saia achando que tem receita de bolo porque não tem. Tem um aprofundamento, uma análise, uma avaliação do cenário, porque se você pergunta, por exemplo, e isso é uma provocação, eu estruturei duas áreas de pessoas recentemente diferentes. A fintech que eu trabalhava e quando eu cheguei eu reestruturei a área dentro do G4. E aí toda vez eu perguntava para o CEO, cara, o que você vê de dor? Ele me trazia X, Y, Z. E aí eu começava. Quando você vai ver, a visão do CEO é a visão daquilo que dói para ele, que está chegando nele, na diretoria, provavelmente. Mas quando você começa a aprofundar e ouvir outros líderes, você vai ver que talvez no dia a dia não seja exatamente aquela dor. Então, pessoas são imprevisíveis sim. E não adianta estruturar nada que envolva pessoas com receita de bolo. Você tem que ouvir, você tem que entender, você tem que olhar o indivíduo e pensar no todo. Tem que ter clareza que primeiro vem ali a empresa, depois a equipe, depois o indivíduo. Mas para você entender essa árvore aqui, você precisa aprofundar em cada um deles. E como a gente estava falando aqui no off-programa, as pessoas têm problemas. E os problemas pegam elas, inclusive, desprevenidas. Não foi algo que elas planejaram, né? Então, ao longo da minha vida, eu sempre digo para as pessoas assim, eu falo, gente, eu já vivi muita coisa, mas toda hora aparece coisa nova. E aparece coisa nova que eu não tenho a menor ideia como resolver o problema, né? Eu já tive funcionário que se tornou dependente químico, que teve overdose e quase morreu. Eu já tive o RH me chamando para poder dar feedback para uma moça, para uma menina, começo de carreira, que ela tava com um problema sério de odor. Ela tava empesteando a sala e me pediram para eu dar o feedback. Esse é clássico. Esse é difícil, é um feedback difícil de dar, né? Eu já tive problema de funcionário que foi pro compliance por abuso. E abuso não é sexual, mas assédio, algum tipo de assédio, não é abuso, não foi assédio. E aí eu fui entender o que estava acontecendo e a menina estava se sentindo invadida porque ele saía nos intervalos, no almoço, e ele não parava de olhar para ela. E eles trocavam muita mensagem no Slack e aí ele achou que a menina estava dando mole para ele e não estava. E ele era um cara casado, e aí você via uma bola de neve. Aí você vai pegando todos esses problemas que você já viveu, você fala assim, cara, como eu resolvo isso? Como eu converso? E aí eu nunca tive uma formação estruturada, porque os cabelos brancos não mentem, eu já tenho 41 anos de idade. E quando eu comecei não existia isso. A teoria já era uma teoria meio velha e já estava com muita coisa se transformando. Então, eu adotei a seguinte postura. Eu preciso melhorar sempre. Vai ser infinito esse aprendizado pro resto da minha vida. Eu não posso chegar nunca à conclusão que agora eu já sei tudo. Então,
E outra coisa muito importante, eu sempre vou trabalhar 100% com a verdade. 100% com a verdade. Se eu for errar, eu vou errar por excesso de informação. Então, quando eu chamo qualquer dessas pessoas, é 100% de transparência. Fulano, tô te chamando aqui porque chegou uma reclamação no compliance dizendo que você estava assediando a menina. É verdade isso? Qual que é a sua posição? O que você acredita? E, usualmente, você sempre chega à mesma conclusão. Existem 3 verdades. A verdade da menina, a verdade do menino e o meio do caminho, sabe? E só se resolve como? Conversando. E esse menino, obviamente, que ele estava completamente constrangido, ele ficou mal, super mal, sabe? E aí, assim, é infinito essas coisas. Pra você ter uma ideia, eu acho que eu já falei isso aqui, mas uma vez eu publiquei uma notícia. Foi pré-eleição PT-Bolsonaro que Bolsonaro ganhou. E eu vivi que eu peguei dentro da minha unidade fraude do Lula. E eu tenho uma aversão àquilo ali, né? E eu repliquei uma vez uma notícia falando que criticava o PT. E aí um menino que era da minha unidade foi no compliance, me reportou. Ele falou, olha, a mensagem que chegou lá foi o seguinte, eu sou homossexual, ele criticou o PT, logo ele é a favor do Bolsonaro, o Bolsonaro aparentemente odeia gays, então eu tô com medo de represália por conta dele, ele é meu chefe, meu líder. Quem me contou isso foi uma pessoa que sentava ao lado do compliance e captou a mensagem. Obviamente que o compliance foi maduro o suficiente para receber esta informação e não dar prosseguimento. Mas, gente, para pensar os problemas que você vive na sua vida, que não existe preparação que vai te deixar pronto para todas as situações. Você tem que estar preparado para reagir, né? Você tem que estar preparado para enfrentar. Você não pode fugir. Não adianta. E aí, acho perfeito você trazer exemplos teus, porque quando você estava falando, eu estava pensando, nossa, como é que eu fui formada, né? Assim, nordestina, interior da Bahia, fui faculdade lá em Salvador, depois fui jogada no Rio de Janeiro. Será que eu tive uma formação ali adequada? Zero. Tive formação? Tive faculdade? Tive. Mas para viver os problemas do dia a dia, esquece. A gente nunca está preparado. E aí, para mim, além de todos esses pontos que você trouxe, entra um quarto ponto que para mim é fundamental, que é a vulnerabilidade. Isso é muito importante. Eu leio a Brené Brown, assim, constantemente, todas as vezes que eu leio. Às vezes eu passei no Kindle e aí não atualizou, e aí volta a página e eu leio de novo e digo, nossa, não peguei essa parte. Deixa eu destacar essa parte aqui de novo. Porque para mim a vulnerabilidade tem muito do você entender que você não está preparado, que os outros ao seu redor não estão preparados ou não têm a maturidade. E o teu papel ali é fazer esse meio do caminho e ter essa consciência, ter esse autoconhecimento para poder fazer melhores decisões, ir para um caminho melhor. Quando eu estava na última empresa que eu trabalhei, era uma fintech, cheguei lá, tinham 30 e poucas pessoas, ela chegou a ter 214 e falimos. Né? Nossa. Foi assim... Você ficou até o final? Sim. Nossa. Deve ter sido uma experiência... Me demiti. É duro, mas deve ter sido uma experiência incrível. Foi assim, aprendizado na veia e tatuado. Assim, literalmente. E eu lembro foram 4 layoffs, né? 4 ondas diferentes. E eu lembro exatamente a gente no segundo layoff do meu time virar pra mim e dizer assim, Má, o que a gente faz? A gente não consegue mais engajar as pessoas. Você tem que trazer uma solução pra gente, vamos dessa conversa. E naquele desespero, e eu nunca tinha passado por aquilo. Assim, pra mim era novo também. E eu sentei e comecei, não, vamos por aqui. Tudo que eu trazia, eles traziam, não vai dar certo por isso. Não vai dar certo por isso. Não vai dar certo por isso. Chegou uma hora que eu tava tão assim, exaurida da vida, porque, cara, é muito duro. Muito. Que eu cheguei pro time e falei assim, quer saber? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês estão esperando de mim uma solução? Esquece. Eu nunca vivi isso.
As mesmas dores, as mesmas dúvidas que vocês têm, eu também tenho. A gente está todo mundo no mesmo barco. Vocês entenderam? Vocês entenderam que da mesma forma que vocês podem ser demitidos, eu também posso ser? E que está todo mundo junto aqui nessa? E que depende da gente agora esfriar a cabeça, colocar a calma, trazer aqui a consciência e pensar juntos, construir juntos. Mas agora, não adianta vocês esperarem por mim. Eu sei que no dia a dia, tem uma discussão de remuneração, não, vamos por aqui. Tem uma discussão de contratação, vamos por aqui. Eu sei que no dia a dia, eu sou a pessoa que traz a diretriz para vocês. Mas hoje eu não sou. E me perdoem, eu não vivi tudo. E a gente teve uma das conversas mais duras, mas ao mesmo tempo que mais me ensinaram ao longo da vida. Porque me fizeram entender que você às vezes tem que dizer de uma maneira dura que você de fato não sabe. Porque tem infinitas coisas que você não sabe. E que quando você baixa a sua guarda para dizer não sei, o outro diminui a expectativa e gera uma empatia ali de vocês construírem juntos. E a coisa fica muito mais leve, por mais difícil que ela seja. Por isso a vulnerabilidade, para mim, é algo tão crítico e importante de ser construído. E eu trago isso para o time. Eu trago para o meu time que, só trabalho com 3 pilares. Ninguém trabalha comigo se não tiver esses 3 pilares. Comprometimento, porque eu sou uma das pessoas mais comprometidas que eu posso ser. E quando eu me vejo que eu não estou comprometida, é a hora que eu tenho que mudar de desafio, porque eu não sei viver sem compromisso. Tem que ter confiança, porque eu não trabalho com quem eu não confio, não adianta. Eu odeio estar trabalhando com uma pessoa e estar pensando, ela está querendo me puxar o tapete ou não. E 3, transparência, porque uma coisa não anda sem a outra. Eu quero que você vire para mim e diga, olha, Má, vai acontecer isso, errei nisso, direto, você pode errar quantas vezes você quiser, mas me traga o erro. Porque se eu descobrir o erro por outra pessoa, o erro deixa de ser nosso e passa a ser seu. Mas se você me trouxer o erro é nosso. Porque a gente está junto nessa batalha. É uma batalha de todo dia. Mas eu só consigo fazer isso da melhor forma possível se eu tiver vulnerabilidade para poder me abrir e construir relações. Eu vejo que muitas empresas, e eu gosto de exemplificar isso, que as empresas vivem um teatro. E o teatro, ela se torna uma cultura. Que é a cultura de, eu vou falar com o meu chefe sobre um erro. Aí eu sou punido, porque eu errei. Aí eu não vou falar mais. Eu vou começar a esconder. Aí a partir desse momento você começa a construir um teatro. E isso é obviamente que é um tipo de empresa que deve ser muito comum no Brasil. Eu vivi muitas delas. Que isso se torna o normal dentro da empresa. Porque todos os principais líderes são assim, que forçam com que seus liderados sejam assim. Quem é bom não aceita esse tipo de coisa, então rapidamente sai, e você começa a perpetuar pessoas que não são boas. São pessoas que são ruins e que aceitam viver nessa condição de mentira, de não falar a verdade, de não enfrentar os problemas e etc. E isso vira uma bola de neve. A bola de neve, ela começa e termina na base da cultura, que a gente tanto está falando. Porque todo mundo vive pelo exemplo. Os nossos filhos são criados pelo exemplo. As nossas relações são criadas pelo exemplo. Se você olha como um país, para mim, uma analogia que para mim é perfeita, a cultura para mim é que nem país. Porque se você se sente confortável com aquela língua, se você se sente confortável, eu tô ok com o clima, com o calorzinho ou com frio, você fica bem, você fica feliz, você fica tranquilo, você tá confortável ali. Agora, por exemplo, jogar a baiana aqui, num frio de -2, -3, e me botar dentro de casa 2 meses seguidos sem ter sol, acabou. Morreu a energia, morreu a felicidade, morreu tudo isso que você tá vendo. Então, numa empresa é exatamente a mesma coisa. Se você coloca a pessoa naquele ambiente e a pessoa começa a se sentir confortável ali com aqueles comportamentos, ela vai seguir. As pessoas que vão chegar e vão ver e dizer, cara, isso aqui é só mentira, um monte de buchiteiro, todo mundo aqui, passando a mão na cabeça de todo mundo e vamos nessa, deixa lá. Você acha que quem quer resultado, quem tá afim de fazer, quem tá afim de aprender, vai ficar no país frio e gelado?
Não vai, porque ele não se adaptou àquele frio. Ele vai buscar aquilo que faz sentido para ele, seja frio, seja calor, e a gente volta, né? Não tem cultura certa, não tem cultura errada. Tem a cultura que melhor se adapta para você. E aqui é papel do CEO, é papel do presidente, do founder, como queira ser chamado, entender, direcionar de, cara, faz sentido para os resultados que eu estou buscando? Porque se não fizer, meu amigo, corre atrás de resolver. Quanto mais ficar, maior vai ser a bola de neve, sem dúvida. O que você gosta de fazer? Como é que você incentiva o time para trabalhar a manutenção da cultura? Porque empresa que não tem consequência acaba mandando a mensagem que tudo é válido, e nem tudo é válido. Então, do mesmo jeito que às vezes passa uma pessoa não adequada à cultura e a gente precisa tentar salvar essa pessoa que talvez não esteja totalmente adequada, ou até pessoas que são super adequadas à cultura e que vão errar, né? Como é que a gente trabalha isso dentro da companhia, dentro dos líderes, para garantir que a gente está dando as orientações corretas, os feedbacks corretos, o encaminhamento correto, sabe? Acho que tem opção de tudo quanto é lado. Parece algo complexo, mas se você começa a se aprofundar, você vai ver que dá para ajustar um pouco de cultura em cada uma das nossas ações. Acho que tem o básico, e para mim, de fato, é beabá, que é você garantir, dentro de todos os processos da área de pessoas, que você está olhando para a cultura. Você está contratando de acordo com a cultura? Você está perguntando na entrevista, olhando para competências e vivências do passado, como aquela pessoa entende cultura? Você está demitindo quando a pessoa não tem ligação com a cultura e deixando claro para todo mundo, estamos desligando, pois a pessoa não está aderente à nossa cultura. O óbvio tem que ser dito, né? Você está promovendo pessoas que têm exemplo de cultura? Porque senão, daqui a pouco, esse cara aqui recebeu 30% de aumento. Se ele não está adequado com a cultura, o coleguinha do lado olha e diz assim, aquele é o caminho, aquele é o exemplo. Eu também quero 30% de aumento, então vou me comparar com ele. Então, o básico ali da área de pessoas, você faz um bom onboarding, você faz um bom offboarding, você faz ações de engajamento, que aí entra para a segunda parte, que eu acho que é super interessante, que aí sim entra a criatividade. Como é que você traz ações de engajamento que falem sobre cultura, né? Como é que você olha, por exemplo, no dia a dia, como é que você reconhece as pessoas? Você tem que, sim, dar holofote para as pessoas que representam aquela cultura. E não é só através do mérito, da promoção, não. É no dia a dia. É mostrar que ela fez um projeto bacana, é falar que ela fez um projeto diferenciado, é trazer num all hands, é trazer... A gente lá tem um G4, um @G4People, né? Um Instagram interno, só os nossos... só a galera do G4 fica lá dentro. E é super bacana. A cada 15 dias tem a corrente ali do elogio, que a gente fala sobre a cultura e a gente pede para as pessoas reconhecerem com base nos nossos valores. E aí você manda lá, ó. Vi hoje um super bacana que o Renan, que é o nosso coordenador de Employee Experience, mandou para o nosso analista de Employee Experience que acabou de chegar. Quero parabenizar o Gustavo por viver o valor Somos uma Tropa de Elite. Ele chegou jogando, ele chegou entregando. E aquilo vai para a empresa inteira ver. Cara, parece mega bobagem, mas faz uma diferença. É a hora que a pessoa vai lá e reposta. É a hora que vai lá e as pessoas começam a se conectar. Porque às vezes ele nem viu, sei lá, uma área de CS, nem conheceu o Gustavo ainda, porque tá mais distante. Aí começa a ver, olha, o Gustavo, que legal, chegou alguém novo na área de pessoas, deixa eu me conectar. Você tá gerando engajamento e troca com base na cultura. Uma coisa simples. Quando você pega um programa de saúde integrado e você foca no alto desempenho, é uma forma, sim, de você falar sobre cultura. Então, o principal aqui é você pensar, quais são os ritos que eu posso trazer a cultura à tona? Como que eu posso provocar o tempo inteiro nas pessoas, seja numa reunião de time. Tô aqui na minha weekly, quero reconhecer alguém e sou um líder. Eu vou sempre, enquanto líder, enquanto detentor ali, alguém que zela pela cultura, se eu vou reconhecer alguém do meu time, eu vou reconhecer, olha, eu quero reconhecer Pedro, a Marina, porque são baita líderes dentro da área de pessoas, eles vivem os termos dos mais altos padrões, eles estão sempre entregando acima da mediocridade, estão sempre entregando experiências wow para... É isso, é você pensar
e cobrar dos seus líderes, porque também não adianta. Não adianta você fazer e os teus líderes não fazer. O que o CEO, ele precisa olhar e dizer assim, como eu faço para toda a minha liderança ser exemplo, ser espelho? Total. Eu tenho que cobrar. Garanto que você deve cobrar isso da tua liderança. Se a gente tem uma diretriz, todo mundo tem que estar seguindo essa diretriz. E opa, não segue, tem algo errado. Eu digo, isso eu falo inclusive no G4, insisto demais nisso. Porque quando você pega uma empresa tipo G4, são 300 pessoas assusta. Quando você olha assim, você fala, cara, como é que eu consigo influenciar 300 pessoas? E eu sempre acalmo as pessoas que não têm tanta experiência, que eu falo assim, calma, você não precisa falar com 300 pessoas. Você precisa falar com 14% de 300 pessoas, que normalmente é a proporção ideal de liderança de empresas criativas. Então, se você consegue ter líderes muito fortes, esses líderes que são 14% da sua empresa, vão falar com 100%, vão falar com os 300. Então, você precisa ter um trabalho muito forte de preparação dessa liderança, porque não tem uma turma que eu não pergunte quem estava preparado para ser líder quando se tornou líder pela primeira vez, que levante mais de 3 mãos. Eu acho que o máximo que eu tive levantado, e você sabe, o Traction tem turmas de 150 pessoas, e eu já dei cursos com muito mais do que isso, e é raro as pessoas levantarem a mão. Assim como eu fui líder, e eu estava zero preparado para isso. Então, de fato, a gente precisa investir muito tempo em preparar essas pessoas, né? Aí vem minha próxima pergunta para você. Você viveu no G4, você vive no G4 a prosperidade, que é uma empresa que está crescendo, que é uma empresa que está criando novos produtos, que está ganhando dinheiro, uma empresa que está enriquecendo. Mas você viveu na sua última oportunidade uma empresa que estava indo para o buraco, chegou até quebrar. Qual que é a diferença da postura da liderança entre uma empresa que está desmoronando ou está tendo muita dificuldade e uma empresa que está crescendo? É onde você vê se esses líderes estão ou não comprados com aquela empresa e com aquela cultura. Se aquele líder está comprado com a empresa e com aquela cultura e ela realmente acredita, porque a cultura faz você acreditar que vai dar certo. Cultura faz acreditar que a gente está buscando resultado. Pode dar certo? Pode. Pode não dar certo? Pode não dar certo. Mas a gente está aqui comprado e unido em prol do mesmo direcionamento, da mesma diretriz. Então, para mim, é onde a gente separa exatamente os líderes que estão e os líderes que não estão. Porque no momento de riqueza, de crescimento, de riqueza não, que lá a gente é extremamente contido financeiramente, até porque o Nardon não me permitiria dizer nada diferente disso. A gente está ali, por mais que a gente está crescendo, tem aquele engajamento genuíno, natural, que todo mundo está olhando. Agora, no momento em que está todo mundo em dúvida de vai, não vai dar certo, não vai, posso ser demitido, não posso. Aqueles líderes comprados, eles estão e ficarão constantemente ali ao lado do time, dizendo, vamos nessa, vamos acreditar, é isso que a gente construiu, a gente está aqui para construir, vamos junto, não vamos perder. E esse cara consegue engajar as outras pessoas, mesmo a gente estando num buraco. É esse cara que tem maturidade, que tem consciência para virar e dizer pro time, gente, olha só, pode ser e pode não ser. Pode dar certo e pode não dar certo. Mas a gente não construiu isso aqui? Não era isso aqui que a gente estava construindo? Não era isso aqui que a gente estava comprado? Não é isso aqui que a gente acredita? Vamos fazer. Vamos fazer dar certo. Óbvio que com o passar do tempo, no primeiro layoff você consegue, no segundo layoff você consegue, chega na terceira onda, aí, Toledo... Tem um limite, né? Tudo tem limite. Tem um limite. Porque quem viveu tudo isso já fala, não deu uma, não deu a segunda, a terceira, dificilmente vai... Aí você começa a perder as esperanças. Eu entendo que tem um limite, né? De sacrifício. Porque chega uma hora a pessoa fala, bom, acho que é melhor eu ir pra outra, né? E tá certo, tá tudo bem. Eu lembro das minhas conversas com o meu time, que eu falava assim, olha só, vamos ser transparentes? Cada vez mais pode não dar certo. Cada dia que passa e cada desânimo que a gente toma, pode aí sim não dar certo. Então, eu quero que fique comigo aqui quem realmente quer estar comigo. Eu vou até o final.
eu vou com vocês até o final. Se o final for um pote de ouro, maravilha, ficamos ricos junto. Se o final não for um pote de ouro, a gente aprendeu demais junto. E isso ninguém vai tirar da gente. Porque meu pai, uma das coisas que ele sempre me falou é, filha, a única coisa que eu vou investir na sua vida é educação. Eu não tenho dinheiro para investir mais nada. O pouco que eu tenho meu pai era motorista, minha mãe dona de casa. Ele falava, eu só posso investir nisso. Então, é exatamente a mesma coisa. Eu falava para eles exatamente isso. A única coisa que eu posso dar para vocês é aprendizado agora. Eu não posso garantir nada além disso. Querem ficar comigo? Fiquem. Mas não querem? Tá tudo bem. Como é que era tratado essa questão da incerteza? Porque se tá dando errado é porque a gente tá muito incerto o caminho que vai, né? Que nível de transparência que era dado para as pessoas? O que teve de erros e acertos, na sua opinião? Acho que hoje, olhando para trás, e meu terapeuta que diga, ele me bateu muito em relação a isso, e era ótimo, porque tinha horas que ele falava assim, mas você não acha que você tá passando do limite da crença, não? Você tem 2 filhos, é mãe solteira, você que cuida da família inteira. Cara, você não acha que você tá acreditando demais, não? E eu falava pra ele, eu falava, não é possível que eu esteja tão cega, não é possível, vai dar certo, vai dar certo. A gente tem que tentar. E aí iam passando os dias e a gente ia vendo que não ia funcionar. E aí hoje eu olho pra trás e eu dizia, cara, como que eu não vi isso? E meu terapeuta fala pra mim, cara, não queira olhar pela sua lente de hoje pra lente do passado. São 2 coisas muito distantes. Muito. E se você fizer isso, você vai errar com você. E de fato, Marcelo, assim, quando eu olho para trás, eu acho que tiveram muitos erros. E eu consigo enxergar isso hoje. Não foram erros por maldade, mas foram erros muitas vezes por imaturidade, por não saber lidar com a situação. A gente precisava, por exemplo, do time engajado para a gente conseguir mostrar que no primeiro momento que a gente ia conseguir captar, que a gente por algum tempo tentou captar, então o time precisava estar engajado para entregar e tentar captar. No segundo momento, a gente tentou vender, então a gente precisava responder um monte de due diligence, um monte de documentação, preparar um monte de coisa para conseguir vender. Então a gente falava assim, olha, vamos lá, precisamos de vocês engajados, a gente não sabe o que vai ser da gente, vamos tentar entregar o nosso melhor para fazer dar certo, vamos todo mundo fazer dar certo. Mas o limite entre fomos transparentes o adequado ou não fomos transparentes o adequado, eu confesso para você que nem hoje eu consigo julgar. Porque eu não sei qual seria o reflexo de ter sido mais ou menos transparente. E tudo teria um reflexo. Total. Lidar, foram escolhas. E eu realmente acho que nessa situação, assim como na cultura, não tem certo e errado. Tem aquilo que você escolheu naquele momento dentro das suas condições, dentro daquilo que você pôde fazer. É até injusto olhar para trás agora e tacar pedra. Porque... eu concordo muito com o seu terapeuta, porque o contexto que se vive é um contexto irreprodutível no futuro. Você não consegue reproduzir de novo, porque ali você tinha uma limitação de informação, ali você tinha um contexto emocional completamente diferente do que você está vivendo, nem sempre você tem a calma para pensar e refletir, você não tem as informações que você tem hoje, então torna tudo muito difícil, né? Você passou por muitos cortes, e os nossos alunos perguntam muito, Marcelo, a pessoa que está comigo não necessariamente está pronta para o próximo passo da empresa. O que eu faço? Eu preparo essa pessoa ou eu trago uma pessoa de fora? O que você acha a respeito disso? Eu acho, de novo, que não tem receita de bolo. Sim. Tão simples quanto isso. É um fato. E a gente viveu muito isso nessa startup que eu trabalhei. As pessoas que começam, grande parte delas não conseguem dar o próximo passo. E não conseguem, muitas vezes, por diversos fatores. Um deles, por exemplo, tem muita gente que gosta daquele momento de early stage, sabe? Que gosta daquele momento de todo mundo participa de todas as decisões, todo mundo senta na mesa, todo mundo está sabendo de tudo. E para essas pessoas,
esse momento é importante. E aí começa a crescer. Quando eu cheguei tinha 36, 35 pessoas. Então, ainda era um momento de uma cultura que todo mundo participava de tudo, que todo mundo tinha opinião para tudo. E aí foi crescendo, foi para 50, foi para 70, foi para 100. E essas pessoas começaram a se incomodar. Por que eu não te contar uma história que eu acho maravilhosa? Quando eu cheguei, a gente tinha muito essa visão de forms para tudo. E lá era assim, tudo você tem que fazer um form. Se você vai pedir opinião, o histórico, você ia pedir qual ia ser o nome das salas de trabalho. Ficou uma discussão tão grande que não se tomou. Entrou a pandemia, fechou o escritório e não tomou-se decisão sobre o nome das salas, porque tudo era uma democracia. Meu Deus. Era nesse nível. E aí, foi crescendo e a gente foi começando a perceber que, acho que isso não vai funcionar no longo prazo. A gente tem que começar a tomar decisões. Só que durante esse processo, a gente começou a olhar para a remuneração. E o Gustavo, maravilhoso, era o meu coordenador da época de compensation. Ele falou, quando a gente olha para a remuneração, a gente precisa claramente pegar o painel de empresas e fazer a seleção no painel de empresas, né? Você, até trazendo aqui para quem não é da área de pessoas, um contexto, você decide qual é o caminho metodológico que você vai tomar, se é REI, se é Mercer, se é Towers, que são as grandes do mercado. Hoje em dia tem até novas startups que estão entrando, a Compa, a Salars, beleza. E aí você decide, você recebe ali 200 empresas, essas são as 200 empresas que a gente tem acesso a salário. E você começa a fazer uma redução dessas 50 para 20, 30 empresas. E aí são aquelas empresas que vão fazer parte do seu painel com quem você vai se comparar. E eu recebi as 200 empresas, eu e o Gustavo, e a gente falou, e agora? Quem são as empresas que nós vamos nos comparar? E a gente parou, pensou, vamos fazer uma seleção aqui e tal, e vamos levar para os diretores. E chegou para levar para os diretores, primeira tomada que a gente tomou foi, não, vamos abrir para a gente fazer votação para saber quais são dessas empresas aquelas que nós vamos nos comparar. Falei, gente, mas essa é uma decisão estratégica. Eu louca, vindo de empresa, tinha trabalhado na Thyssen, na Cosan, Fox Sports, Disney. Falei, não, gente, pelo amor de Deus, vocês estão pedindo demais para mim. Pelo amor de Deus, é uma decisão estratégica. Como assim a gente vai abrir para 100 pessoas votarem? Não, tem que abrir, tem que abrir. E naquele momento eu me dei conta de, nossa, o quão complexo é viver em um lugar que todo mundo participa de tudo. E aí, olhando para esse histórico hoje, eu percebo que as pessoas elas são adequadas para o momento e maturidade da empresa. E é exatamente isso que você me perguntou, eu contrato, eu trago de fora ou eu dou oportunidade para quem está lá dentro? Antes de mais nada, olha a cadeira. Olha a cadeira. Aquela cadeira faz sentido para quê? Qual o tamanho daquela cadeira, qual o tamanho das responsabilidades, qual o tamanho da maturidade que aquela cadeira vai exigir. E não só naquele momento, porque naquele momento pode ser que aquela cadeira esteja ok, mas no futuro. E o quão próximo é esse futuro? Então tem uma série de fatores que você precisa avaliar. Avalie-se qual o momento daquela cadeira, qual o momento curto, médio e longo prazo daquela cadeira. E entenda, dentro de casa, tendo em vista todos esses fatores, eu tenho alguém que pode sentar naquela cadeira? E não é tomar a decisão, vou fazer encaixar aqui naquela cadeirinha, não. É você entender primeiro a cadeira e depois entender se tem alguém que faz sentido. Toda vez que você inverte esse processo, vai ter dor. E vai ter dor para ambos os lados. Tanto para a empresa, que vai exigir da pessoa muito mais do que ela pode dar, ou talvez exigir dela menos do que ela tem potencial para dar, e para a pessoa que vai se sentir ou subutilizada ou com muita exigência que ela não é capaz. Então, fazer essa inversão é um baita de um erro. Por isso que a primeira reflexão é qual a cadeira e depois eu avalio. Tem alguém, não tem alguém? Não tem alguém? Maravilha, contrata de fora. Tem alguém que no curto prazo funciona e que no longo prazo não funciona? Coloca aquela pessoa e desenvolve, se dedica, se compromete a dar desenvolvimento para ela. Se ela não se desenvolveu, aí é outro papo. Aí a gente vai para outra discussão. Em contrapartida, se você olha para aquela pessoa e ela, para aquele momento, eu até tenho uma pessoa que está ali próximo, mas não vai funcionar, e você está vendo que as responsabilidades em curtíssimo prazo vão aumentar e não dá tempo de desenvolver, seja transparente.
chame a pessoa, explique, converse, fale o porquê não está sendo ela e tente entender de que forma pode agregar nesse processo para que ela entenda um next step, seja, cara, valeu, foi bom, até aqui foi maravilhoso, mas aqui para frente não dá mais. Ou seja, essa cadeira aqui realmente era muito grande, vamos pensar uma outra cadeira, vamos pensar um outro desafio, vamos pensar como é que eu posso ser reconhecido. Tudo é você fazer uma avaliação de cenário e ser transparente com as pessoas envolvidas no cenário. É muito importante para ambos os lados. As pessoas vão se sentir mais seguras e a empresa vai estar passando o respeito que ela está tendo com aquelas pessoas. Você citou um caso onde acho que a maioria dos gestores, o Thales, Alfredo, Nardon, já entendem isso muito bem e eu também. Democracia não funciona numa empresa, né? E eu percebo que em alguns momentos as pessoas não estão preparadas para aprender a lição na velocidade que nós queremos que elas aprendam a lição. Talvez as pessoas que suportaram essa decisão de continuar mantendo a democracia ou acreditam piamente nisso, ou ainda não tiveram experiência suficiente para entender que isso nunca vai funcionar dentro de uma empresa de alta performance, né? Como é que você lida com essa questão de que às vezes as pessoas não estão preparadas para aprender algumas lições na velocidade que você gostaria que ela aprendesse, né? Toledo, assim, para mim se eu pudesse escolher uma coisa para vender na vida, seria maturidade. Eu amaria vender maturidade na minha. Para uns eu ia doar, para outros eu ia vender caro, para outros. Porque a gente não pode esperar que as pessoas tenham maturidade para entender se faz sentido ou não. As empresas, elas têm uma diretriz clara e têm um resultado esperado, tão simples quanto isso. Ah, não estou confortável com isso, não é esse o caminho. Tá tudo bem. O nosso papel, e aí trago isso enquanto papel seu, Thales, do Alfredo, do Nardon, nosso como um todo, é trazer para as pessoas o senso de, olha, essa aqui é a diretriz. É por esse caminho que a gente vai seguir. Esteja confortável você ou não, é esse o caminho. E aí é onde entra a transparência, a conversa franca, madura, para que as pessoas também possam ter o direito de escolha, seja ele qual for. Só que o nosso papel, e como eu lido, é na base de transparência. Sem dúvida alguma, esse sempre vai ser o melhor caminho. Passar a mão, esconder, você está postergando o problema. Uma hora ele vai bater na sua porta e cuidado, porque ele pode bater de porrada e derrubar a porta dentro. O seu papel é ter consciência disso e trazer isso para a discussão, aqui como a gente está tendo, uma conversa séria, confortável. A pessoa não entendeu essa conversa, a pessoa não concorda com aquela conversa, aí, amigo, é decisão dela. E isso também é uma das coisas que eu lido dessa forma. Quando eu cheguei, eu falei pro meu time, eu falei assim, ó, vou contar uma coisa pra vocês. A nossa área precisa dar resultado. Vocês entenderam? Ah, mas isso, mas aquilo. Ok, passado, não vamos discutir, precisa dar resultado. Vocês me entenderam? Eu vou cobrar resultado. Eu vou cobrar dados. Eu vou cobrar análise. Ah, mas é uma área de pessoas. Ok. Precisa dar resultado e precisa de números. Me entenderam? E aí foi embate atrás de embate, embate. E em todos os momentos eu falei assim, gente, eu entendo que tem gente que não concorda com essa visão minha. E tá tudo bem. Cada um tem que estar aqui confortável. Agora, quer estar aqui? Essa é a diretriz que eu entendo que vai funcionar nesse momento. Posso estar errada lá na frente e vou dizer para vocês com conforto e muita vulnerabilidade de, putz, cara, errei. Errei na mão, errei no direcionamento. Mas, nesse momento, é a diretriz que seguiremos. Tá comigo? Vambora. Não quer estar comigo? É amiga. Eu te ajudo a recolocar. Cara, você tem um G4 no currículo, você vai se recolocar fácil, vai ser tranquilo, vamos lá, o que você quer? Te apoio, quer que eu te indique? Só seja transparente comigo. E vamos seguir todo mundo alinhado no melhor caminho para todos, para a empresa, para a equipe, para você mesmo e para mim. É o melhor caminho
é o caminho da conversa saudável, respeitosa e madura. Mas maturidade não se vende, né? Então fica difícil. É isso aí. Melhor jeito de terminar é impossível. Obrigado por você ter vindo. Adorei nosso papo. Fica à vontade para mandar qualquer recado que você quiser. Meu único recado é um agradecimento absurdo pelo convite. Para mim, isso aqui foi um papo extremamente gostoso da gente ter, né? Até o baianês vem. Vem. Porque falar de pessoas é sempre muito gostoso. E refletir sobre pessoas, juntando com a nossa história, fica melhor ainda. Então, obrigada demais. Foi um prazer enorme. Obrigadão. Um beijo. Você que ficou até aí, não esqueça, deixa o seu like, que é a nossa moedinha de troca. É assim que a gente fatura, através do seu like, através dos seus comentários. Faz uma pergunta aí pra Má, se você tiver alguma dúvida, que ela vai responder. Um beijo pra você e até a próxima semana.